Oi, gente! Hoje faremos os exercícios da página 21 a 27 sobre representação gráfica. Bom, aqui no exercício, ele coletou os dados relativos à média de precipitação de chuva no mês de janeiro dos últimos 15 anos. Então, aqui na nossa tabelinha, eles organizaram do menor para o maior. E aqui ele começa pedindo para a gente determinar a mediana e o intervalo interquartil. Então, a mediana, ele vai ser o número médio entre a nossa tabela, ou seja, é o número 292. O primeiro quartil, ele vai ser a mediana dessa primeira parte aqui, a mediana da primeira metade, que é o 199. E o terceiro quartil vai ser a mediana da segunda metade, que é o 470. E para a gente descobrir o intervalo interquartil, é só a gente fazer o Q3 menos o Q1, que vai resultar aqui em 271, que é o nosso intervalo interquartil. Aqui no B, ele pede para a gente determinar os limites superior e inferior e os possíveis pontos atípicos. Então, é para a gente determinar a variabilidade dos dados. Então, a gente pode usar a fórmula usando o Q3 mais 1,5 vezes o resultado aqui do intervalo interquartil, que vai resultar aqui no limite superior. E para fazer o inferior, basta mudar aqui o sinal e fazer a subtração. E aqui também colocando o primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartil, que também vai resultar aqui no limite inferior. Observando a tabela, a gente pode ver que os nossos números, eles não estão na nossa tabela, porque todos os pontos que estão aqui, todos os dados escolhidos, eles estão dentro do limite. Então, nenhum ultrapassou. A máxima que ele chegou foi 651. Então, aqui, ele ultrapassou. Portanto, não temos pontos atípicos nesse caso, ele não ultrapassou, tá? Agora, nós temos que montar o nosso diagrama da box plot. Para isso, a gente pega o Q1 e o Q3 e coloca aqui, ó, temos uma reta indo de 50 e 50. Então, a gente marca os pontos e traça aqui uma reta. Aqui vai ter a nossa mediana, que é 292, o Q1, 199 e o Q3, 470. Todos aqui nos pontos corretos. E aqui temos o limite superior e o inferior. Só que os nossos dados, eles não chegavam até esses números. Então, a gente vai colocar até onde nossos dados eles vão, que no caso é o 651 e o 60. Na próxima questão, ele pede para a gente montar o diagrama de ramos e folhas, que é para facilitar a visualização dos dados. E aqui ele pede para fazermos os ramos com números de dezenas. Então, aqui na direita, a gente vai colocar as dezenas, e aqui na esquerda, as centenas e o casa de milhar. Então, é mais fácil para visualizarmos os dados. Oi, gente, eu sou a Rayane, eu fiquei com as páginas 23 e 24 e com a questão C da página 25. A primeira aqui da página 23, aí ele tá pedindo pra gente fazer um diagrama de ramos e folhas. E é para considerar o ramos como sendo o número de centenas. E ele tá dando uma dica, né, para arredondar as dezenas, então e dividir por 100 para o termo, cada termo. Nessa primeira tabelinha, eu coloquei as dezenas arredondadas. Aqui embaixo, eu já fiz ele dividido por 100 e deu esse resultado. Aqui, eu já coloquei o diagrama, eu fiz o diagrama e coloquei a quantidade e os resultados na frente. Na questão F, ele está pedindo, em sua opinião, o diagrama de ramos e folhas foi visualmente mais adequado para representar os dados. Ele está perguntando e está pedindo para justificar a resposta. E eu coloquei, o número de centenas é mais adequada visualmente. O diagrama é idealmente usado para quantidades médias de dados, que é menos de 150 itens. Aqui, ele é usado apenas para apresentar a técnica indicada pela BNCC na habilidade 404. No exercício 2 da página 24,
uma escola ele fez o levantamento de peso e altura de 2 amostras de estudantes. E um deles foi um aluno do 6º ano do ensino fundamental e o outro do 1º ano do ensino médio. Os dados foram usados para calcular o índice de massa corporal, que é o IMS, de cada estudante e organizados em ordem crescente, conforme mostra a tabela a seguir. Aqui está a tabela, beleza. A questão A, ele está pedindo para calcular a mediana e o intervalo de interquartil para os valores de MC do estudante do 6º ano. Aqui eu coloquei a tabelinha só do resultado do 6º ano e fiz aqui a mediana. A mediana é basicamente o que está mais no meio, certo? E aqui, se a gente ver, é um número par, 10. E os que estão no meio é esses números aqui, que é o 21,4 e o 21,8. Eu peguei esses dois números e somei e dividi por 2, que vai dar 21,6. Para mim descobrir a interquartil, eu peguei daqui para cá e eu descobri qual que é a mediana desse lado aqui. E a mediana é o 20,7. Coloquei aqui. Eu venho para esse lado e vou ver a mesma coisa aqui, só que do 21,8 para o 35,2. E a mediana é o 22,8. E coloquei aqui. Para mim descobrir o intervalo interquartil, eu peguei esses dois e subtraí, que deu 2,1. Ou seja, esse é o intervalo de interquartil. A B, ele está pedindo para calcular os limites inferior e superior dos possíveis pontos atípicos dos valores de IMC, do estudante do 6º ano. Eu peguei a interquartil e subtraí por 1,5 e multipliquei por 2,10, que deu 17,55. Esse é o limite inferior. Para mim fazer o limite superior, eu peguei a interquartil, que foi 22,8, e subtraí por 1,5. E multipliquei por 2,10, que deu 25,95. Isso, o resultado do EMC deu 35,2. Daí, o ponto máximo foi de 24,3 e o ponto mínimo foi de 18,5. A C da página 25, ele está pedindo para a gente calcular a média de todos os valores de IMC do estudante do 6º ano. E é para a gente comparar com a média, considerando apenas os valores típicos. E para avaliar qual é a mais representativa dos dados em questão. A média foi 22,7, como a gente já fez na outra página. E o PA aqui é 35,2, que é 21,4. Eu vou resolver a página 25 do exercício 2 da letra D. E fala assim: traça o diagrama boxplot para os valores de IMC dos estudantes do 6º ano. Essa tabela, esses números que eu coloquei é da tabelinha que o exercício deu do IMC dos estudantes do 6º ano. Antes de a gente traçar o diagrama, a gente precisa calcular a mediana, o interquartil 1 e o interquartil 3. Para a gente calcular a mediana, a gente vai pegar, como tem 10 números e 10 é número par, a gente vai pegar os dois números do meio, ou seja, o 21,4 e a gente vai somar com 21,8, que são os dois números do meio, né? E depois a gente vai dividir por 2, que vai dar 21,6. Para calcular o interquartil 1, a gente vai pegar, como tem 10 números, a gente vai pegar, tipo que vai dividir no meio. Então, vai ser 5 para cada lado. Então, o que acontece? A gente vai pegar os 5 primeiros números e a gente vai pegar o número do meio, ou seja, o 20,7. Se fosse
par, como o número 10, seria os dois números do meio. Então, a gente tinha que somar e dividir por 2, igual que a gente fez na mediana. Mas como é 5 números e 5 é ímpar, a gente somente vai pegar o número do meio, ou seja, que é o 20,7. A mesma coisa no Q3. O Q3, a gente vai pegar os 5 últimos números e a gente vai pegar o número do meio desses 5 últimos números, que é o 22,8. Depois que a gente resolveu a mediana, o interquartil 1 e o interquartil 3, a gente vai organizar esses números para montar, né, para traçar o diagrama. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pega o 20, né, vírgula 7, e coloca mais ou menos aqui onde que eu coloquei. Depois, um pouquinho mais afastado, a gente vai pegar o 21, que é a mediana, né? E colocar aqui, ó, onde que eu coloquei, 21,6. Um pouquinho mais afastado do 21,6, não muita coisa, a gente vai colocar o 22,8. Lembrando que o 20,7 é o interquartil 1, o 21,6 é a mediana, e o 22,8 é o interquartil 3. Aí, depois que você vai colocar os números, na verdade, primeiro você vai traçar essa linha aqui, né, que eu tracei aqui, e, tipo, colocar um tracinho aqui, sabe? Só pra marcar os números. Depois, você vai riscar, né, aqui. Você vai riscar uma por uma, por exemplo. Você vai riscar. Aqui não vai ter risco nenhum. Só vai ter esse risco aqui, do meio. Como se você fosse montar um gráfico. Então, você vai riscar aqui, aqui e aqui. Depois, você vai riscar para montar, tipo a caixinha, você vai riscar aqui. Né? Aí, vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer o exercício. A gente vai fazer a letra E da página 26. A mesma coisa que a gente fez na letra D, só que com o IMC dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Então, o que vai acontecer? Também tem 10 números, né? Que aí foi a tabelinha que o exercício deu para nós. Então, a gente vai pegar os dois números do meio, que é o 26,1 mais 27,8, e você vai dividir por 2, que vai dar o resultado 26,95. Depois, você vai pegar o interquartil 1 e o interquartil 3. Você vai fazer a mesma coisa, você vai dividir no meio, né? Vamos se dizer assim, então vai ficar 5 para cada lado. Os 5 primeiros números, você vai pegar, desses 5 primeiros números, você vai pegar o número do meio, ou seja, que é o 23,5. Então, o interquartil 1 é o 23,5. Para o interquartil 3, você vai pegar os 5 últimos números. Então, desses 5 últimos números, você vai pegar o número do meio, ou seja, que vai ser o 32,4. A mesma coisa do exercício anterior, você vai organizar esses números para fazer, para você traçar o diagrama. Então, o que vai acontecer? Primeiro, você vai traçar essa linha aqui. Você traça essa linha aqui. Essa linha aqui eu coloquei porque vai ser 18,9, que é o início, vamos dizer assim. E essa linha aqui é como se fosse o final, que é 34, né? Que é o 34, que é o número, mais ou menos ali, enfim, né? É o 34. Você vai fazer a mesma coisa do exercício anterior. Você vai traçar mais ou menos aqui, né? Você vai começar pelo
interquartil 1, que é 23,5. Então, você vai colocar aqui 23,5. Lembrando que esse daqui é o quartil 1, tá? Depois você vai fazer você vai organizar a mediana aqui, que vai ficar mais ou menos aqui. Vou colocar a mediana aqui, que é 26,95. Um pouquinho mais separado, né? Como é um número um pouquinho maior, você vai colocar mais ou menos aqui o quartil 3. Vou colocar aqui, interquartil 3, que é 32,4. Aí, depois você vai riscar essas linhas aqui, ó. E depois você vai riscar aqui, pra montar tipo uma caixinha. Aí é isso. A resposta do exercício da letra E. Na página 27, na letra F, pede assim, pede pra gente desenhar o diagrama, né, o box plot, para as duas amostras em uma mesma escala. E também faz uma pergunta. Aqui eu já desenhei os diagramas, né, para ser mais rápido. E o livro, né, pergunta assim: a que conclusões é possível chegar com esses dados? A gente conclui que com esses dados, né, pelo menos ali 50% dos estudantes do ensino médio, eles têm o IMC maior, né, maior que a metade dos estudantes do ensino fundamental que foram ali avaliados. A mediana dos estudantes do ensino médio é 26,95. O que isso indica? Isso indica que pelo menos a metade dos estudantes, eles estão ali acima do peso que eles deveriam estar, ou seja, o peso ideal. Então, essa é a resposta do exercício F. E foi isso, né, o resultado desses exercícios, e foi isso.